Isso é o Fermi Paradoxo. Por que a gente não vê? Isso é um filme? Não, isso é uma O teoria. paradoxo de sim. Fermi. Ele fala em inglês igual uma bicha louca. É que eu só aprendi esse conceito em inglês, então eu não sei falar em português. Fermi Paradox. É o nome. Paradoxo de Fermi, exato. E é um bom argumento para provar que talvez o universo não seja amigável à vida e talvez o destino de toda civilização, de toda vida que evolui em qualquer planeta, Se seja é a que existe vida em autodestruição. outro lugar. Uma coisa é eu observar que um ser humano, ou um cachorro, ou um gato, fora da Terra, sem uma construção artificial de atmosfera, morre. Porque morre mesmo. Daí a gente consegue dizer que, empiricamente, o universo não é amigável à vida, tal como ele está aí quando você sai da Terra. E a vida que a gente conhece também. Sim, a vida que é a única que a gente conhece. É. Agora, ao mesmo tempo, o universo é tão grande e o tempo dele é tão vasto que, para existir uma vida inteligente como a nossa e a gente se encontrar no mesmo espaço de tempo minúsculo, numa duração de tempo infinita, seria um milagre. Porque, como ele estava falando, pode ter existido uma civilização X, mas o tempo é tão gigantesco que não cruzou com nossa fração miserável de tempo, que é a fração miserável que envolve a nossa galáxia. Não estou falando da nossa vida. Estou falando da nossa galáxia, que, por sua vez, é minúscula dentro do universo gigantesco. Então, para a gente se cruzar, teria que haver algum tipo de proximidade física viável de ser atravessada, que nunca foi, por isso a gente não vê nem destroços, e proximidade temporal também, para que esses destroços tivessem chegado até nós, quanto mais uma vida inteligente e ativa, capaz de a gente se relacionar. Então, isso é um argumento que é sustentado por um astrônomo, um astrofísico muito famoso, chamado Carl Sagan. Sim, Né? sim. Que ele dizia, olha, pode ser que exista, é um desperdício de espaço e de tempo, mas nunca chegou. O que não prova que não tenha existido, mas a gente se encontrar com a vida inteligente, com quem a gente se entendesse, seria quase um milagre no espaço de tempo. Sim. Mas esse é um argumento positivo para que talvez exista vida e a gente só não encontrou. É o que se diz, a ausência, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência, Isso é verdade. certo? Então, certeza. a gente pode imaginar que existe, aliás, a ficção, o cinema, a literatura sonha com esse tipo de situação. Mas a verdade é que a gente... É a mesma coisa de imaginar que alguém viaje no tempo. Né? Ninguém nunca chegou aqui, até onde a gente sabe, de um outro tempo. Do passado, né? Imagina. Ou do futuro. Eu tinha uma aspira muito louca que eu ia falar assim, mano, ó, se eu descobrir a viagem no tempo, eu vou viajar e colocar nessa gaveta aqui da minha casa um papel escrito, ó, eu descobri mesmo. Aí eu esperava um dia, eu via a gaveta e Que falava, pira, "Puta cara." merda, eu não descobri a viagem no tempo no futuro. Vocês lembram do filme Interestelar? Claro, Sim, sim. claro. É um filme que imagina isso. É. Né? Por quê? Porque a humanidade, que durante muito tempo no filme se acha que são seres de outro planeta, não. Éramos nós que havíamos evoluído tanto que, sabedores de um gargalo ambiental no planeta Terra, se comunica com a gente para que a gente consiga sair desse gargalo e ir para outro planeta semelhante ao nosso, que é a história do filme, né? E que a gente conseguisse levar, provavelmente só iriam americanos e europeus, né? Talvez um outro quem ia ter russo dinheiro pra ganhar ou o chinês, sim. né? Brasileiro ia se fuder. A gente ia ficar aqui se fudendo, com certeza. Né? Talvez uns 3 conseguiriam os mais comprar ricos, né? um espaço dessa nave. Tá aí como destruir um filme muito foda, né? Tá aí. Ou como ser realista um filme foda. Mas nesse filme, o que o cara descobre, o personagem lá do Matthew McConaughey, né? O que ele descobre? Que esses seres super avançados, na verdade, éramos nós, tão avançados que, para se comunicar com a gente naquele momento em que se passa o filme, eles tinham que encontrar um método de se comunicar com a gente através de um dos nossos. Porque eles não conseguem falar com a gente. Porque eles eram tão avançados que era mais ou menos a gente tentar se comunicar com a Lucy, nossa ancestral, Sim. de 2 milhões de anos. A gente não ia conseguir se comunicar com a Lucy. Ela provavelmente ia querer matar a gente. Né? E a gente não ia conseguir falar com ela, porque ela não tinha nem cognição para isso. Que é o que acontece no filme. Eles precisam encontrar ali um meio termo em que eles passassem a informação,
E esse meio termo é o cara que viaja no tempo, que é o personagem do Matthew McConaughey. Sim. Que viaja no tempo e consegue se comunicar com a filha, que achava que tinha um fantasma na biblioteca, mas não era o pai dela numa outra dimensão. Esse é um conceito muito foda, né? Que é o conceito do transhumanismo também, né? A gente vai meio que perder o conceito de que é ser humano no futuro. Tipo, a tecnologia meio que vai fazer isso. Já tá fazendo. Hoje em dia a gente é um ser humano bizarro. Imagina daqui um tempão. Tipo, tem a evolução natural da genética, mas acho que isso acabou, né? A gente não tem... Como assim? A gente não sabe, mas... A gente não tem mais uma seleção lenta. natural, né? Da Tanto é espécie. que a gente tem vacina. Graças sim. a Deus, graças a Deus. Tá aí. Né? E todo mundo tem que vacinar. Quem não vacina é gente esquisita. Você acha que vai demorar muito pra gente entrar Um recadinho. nessa era Um recadinho pro antivacina. Seu idiota. Tome vacina. Não, tem que ser meio burro pra não tomar vacina. Eu tomei a vacina. Tem que tomar vacina. Tomem vacina, galera. Tem que tomar, meu. Mas o que você acha de obrigar as pessoas a tomarem vacina? Eu não acho que seja viável obrigar as pessoas a tomarem vacina. Mas eu acho que é viável, como alguns governos estão tentando fazer, dificultar a vida de quem não toma vacina. Eu não gosto da ideia do governo entrar numa de dificultar a vida das pessoas por qualquer razão, porque eu não acho que o governo deveria ter essa prerrogativa. Mas eu também concordo com essa tese a priori, como se fala. Mas na prática, se você tem uma situação em que você tem uma população que se recusa a tomar vacina, e isso dificulta lidar com a pandemia, e lidar com a pandemia significa lidar com a pandemia para limitar o número de mortos. Porque, do ponto de vista da seleção natural, é possível que a gente ultrapassaria essa pandemia como ultrapassou outras, com um número maior de mortos, certo? Sim. Então, o argumento da vacina é a ideia de que você pode limitar o número de mortos na lida com a pandemia, limitar o número de mortos e sobreviver à pandemia. Eu atravessei a pandemia fazendo jornal toda semana, discutindo pandemia, com um monte de especialista e tal. E eu lembro de uma situação específica em que acabou o jornal, não vou citar nomes, e quando a gente estava saindo do estúdio, uma das especialistas desse assunto de vírus e não sei o quê, a âncora do jornal, ela pergunta para esse especialista, estávamos nós três saindo do estúdio, né? Tinha acabado o jornal. E ela pergunta, isso em 2020 ainda, quando estava começando a discussão das vacinas, isso em 2020, em meados de 2020, tá? E ela pergunta, então, saindo do estúdio, nós três, ela pergunta para essa especialista, mas essa pandemia não vai passar? Aí a especialista vira para trás, ela estava andando um pouco na nossa frente, ela vira para trás e fala, claro que vai passar, toda epidemia passa, mata um monte de gente e vai embora. Aí a âncora tomou um susto, aí a cientista tomou consciência do que ela tinha falado em termos de dar susto, né? E disse, mas agora não vai precisar porque a gente tem vacina. Então, a vacina diminui o número de mortos, diminui a circulação de mutação, né? Ajuda a gente sobreviver. Essa parte eu precisava... É que, tipo, eu sei que você não é um especialista nisso, não tem como cobrar que você saiba a fundo. Mas é que eu não consigo entender que realmente impeça a mutação se a pessoa que toma a vacina também pode pegar a doença. Porque não vem de se pegar a doença que ocorre mutações? Mas você pode pegar a doença, mas ainda assim você pega a doença com uma sintomatologia menor. E ela se muta certo? Menos dentro do teu corpo. A seleção natural, a ideia de que a pessoa não vacinada, grupos de não vacinados geram mutação, porque o vírus continua a circular livremente ali dentro, entendeu? Por que livremente? Porque tem menos imunidade artificial.